estarmos juntos. Queridos, podem sentar, por favor. Uma das maiores bênçãos, né? E, para que não dizer, das maiores ambições que a humanidade tem, é receber a graça de Deus. Amém? Quantos querem a graça de Deus? Aleluia, né? A Bíblia, ela fala dessa disponibilidade do amor de Deus para a nossa vida. E que Ele está sempre desejoso de nos abençoar, independente de quem sejamos, onde estivermos. Ele está sempre querendo nos abençoar. Mas, infelizmente, às vezes na nossa vida, isso é só uma promessa. Não só na nossa vida, mas às vezes no nosso próprio entorno. Fica sendo meio que uma promessa. Mas para algumas pessoas não é assim, amém? Nós conhecemos pessoas que receberam a graça de Deus. A Bíblia mostra essas pessoas. Mas o que será que essas pessoas têm? Que levam-nas a receber a graça de Deus e às vezes nós não. Hein? Eu vou ler uma delas. O nome dele é Abraão. Esse homem era casado com uma mulher chamada Sarai. E eles tinham um desejo no coração profundo de terem um filho. Eles não tinham filhos. Abraão e Sara também, eles se esmeravam em ouvir a Deus e colocar em prática aquilo que Deus tinha para eles. Mas a graça de Deus não chegava. Será que eu estou aqui contando a história de Abraão? Ou será que eu estou contando a sua história? Pois eles eram assim. Eles tiveram uma característica que você precisa ter, eu também. Eu queria que você tenha. Né? Eles ficaram firmes. As coisas continuaram acontecendo, apesar de não recebermos aquela graça. O mundo é cheio de aflições e recebemos muitas vitórias, amém? Vitórias, graças, está bem, mas aquela graça, nada. E assim foi a vida deles. De repente, aquela graça passou a ser algo assim, quase que impossível, porque eles foram envelhecendo e biologicamente não dava mais. Talvez desse? Não dava mais para ter filhos. E nessa época, onde talvez a esperança estivesse acabando, pode ser que sim, a sua esperança também esteja acabando. Deus foi na direção deles, como veio na sua também, nessa noite. Vamos ler então essa passagem? Livro de Gênesis, capítulo 17, verso de 15 a 16. Assim diz aqui a Bíblia, né? Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu hei de abençoar e te darei dela um filho. E ela será mãe de muitas nações. De repente, assim como hoje talvez seja, de repente, Deus chama Abraão e fala só, eu vou te dar essa graça. Esse versículo, ele contém uma pequena repreensão a Sarai. Sarai, ela, depois de tanto tempo, ela fraquejou. Ela não cria mais. Mas Deus aparece, fala que vai dar, e fala, vamos mudar teu nome, tá? Só para você se lembrar. Veja bem, veja o que eu falei. Ela deu uma fraquejada, mas Deus não a abandonou, amém? Não deixe que nessa hora, no seu coração, surja a lembrança de algum fracasso, de algum momento em que a sua fé se abalou, porque a graça de Deus é maior do que tudo, amém? E a Bíblia mostra que Deus falou isso e o tempo passou. Eu sei. Talvez você diga, pastor, você está parecendo mesmo comigo.
porque Deus falou algo e ainda não aconteceu. E foi assim, o tempo passou, e chegou então um dia, vou ler agora, está em Gênesis 21. Gênesis 21, verso 1 a 3. E diz assim: e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão lhe pôs no filho que lhe nascera e que Sara lhe dera o nome de Isaque. Muito tempo passa, às vezes, entre o teu desejo e a graça. Pelo que nós vimos, a misericórdia de Deus nos alcança. Aparece e fala: olha, renova a sua fé, eu estou vindo. E assim foi, né? E eu fico pensando, o que de importante nós podemos retirar dessa passagem? A primeira coisa é essa: a dificuldade que nós temos não é reconhecer que a graça de Deus existe, não é reconhecer que a graça de Deus pode nos alcançar. A dificuldade que nós temos é estar lá para receber a graça. Porque nesse período todo, Abraão e Sara permaneceram-se firmes, até que o dia Deus apareceu. Talvez pareça parecer algo simples, mas não é não. A Bíblia mostra uma outra pessoa, era um rei. O nome dele era Saul. E o desejo daquele rei é que o seu reinado fosse próspero. E ele era um rei que Deus tinha separado para ser rei. Então ele tinha um desejo de que aquele reinado dele fosse próspero e que a sua família pudesse dar continuidade a esse reinado, assim como todos os reis. Amém? Qual o nome disso? A graça de Deus. Saul está desejoso, igual você, igual a mim, que a graça de Deus o alcance, e igual a você, igual a mim, não há dúvida que a graça de Deus existe, mas às vezes, no nosso coração, há uma dúvida se realmente ela vai nos alcançar. Mas eu disse aqui que o problema não é ser alcançado pela graça de Deus, é estar lá para que a graça te alcance. Esse foi o problema de Saul. Saul, ele se afastou do que Deus esperava dele. Saul, ele negligenciou aquilo que Deus tinha para ele. Talvez, se você pudesse conversar com Saul e perguntasse: poxa, Saul, o que houve, cara? Ele dissesse: sei lá, me desanimei, estava demorando tanto que eu comecei a viver a minha vida deixando isso para lá. Vou pedir para um irmão querido diácono ligar aqui o ar, por favor. Obrigado. Talvez seja isso, eu não sei. O que eu sei, eu vou dizer para você, o que eu sei está na Bíblia. Vamos aqui em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 13. Versículo 13. O Samuel, que era um profeta, ele procura Saul e diz isso. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá mais o teu reino. A graça de Deus, ela estava vindo, assim como está indo na sua direção. Ela estava vindo para a vida de Saul, mas a graça de Deus não alcançou. Essa passagem mostra claramente que a graça de Deus estava indo na direção de Saul. O profeta diz:
agora o Senhor teria confirmado o teu reino. Era o que ele queria. Seria confirmado para sempre. Mas o profeta tem que dizer para ele: porém agora não subsistirá mais o teu reino. Sabe, queridos, repito, a dificuldade não é você crer que Deus é capaz de te agraciar. Talvez nem seja você imaginar que o amor de Deus é tanto que Ele vai acabar te agraciando. A nossa dificuldade é estar lá para recebermos essa graça. Por isso, se essa pregação tivesse um título, ela seria o encontro marcado. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, que nessa noite, ó Pai, Tu possa reavivar em nossa mente, em nosso coração, as Tuas promessas. Que Tu possa reavivar em nossa mente, em nosso coração, a Tua grandeza, a Tua sensibilidade, que tantas vezes nos alcançou e que nos trouxe até aqui. Mas que por vezes, ó Pai, por vezes, Senhor, não são suficientes para que estejamos, ó Pai, preparados no local certo para receber a Tua bênção. Que essa noite, ó Deus, seja uma espécie de chamada para que possamos nos posicionar e sermos alcançados pela Tua graça. Ouve, Senhor, a nossa oração, porque em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Existem muitas experiências bíblicas, né, que a graça de Deus alcança. Tem uma que eu adoro, né? Diz que Jesus vinha andando e aí aconteceu uma coisa inédita. Naquela época, quando a pessoa ficava leprosa, ela ficava completamente isolada de tudo, de todos. E a legislação dizia que se ela se aproximasse, ela tinha que ser apedrejada. E se você não a apedrejasse, você seria apedrejado também. Era uma legislação dura, natural, né? A lepra é uma doença infecto-contagiosa muito grave. Na época não havia nenhuma possibilidade de tratamento, ela é de alto contágio, então era assim que era. Jesus vinha andando e de repente acontece uma coisa aparentemente inusitada, né? 10 leprosos, eles se aproximam, não tanto, mas se aproximam de Cristo e começam a gritar. Começam a pedir a Jesus que os cure. Eu sei que essa passagem, talvez você não se identifique, porque você não é leproso, mas eu acho que você podia se identificar. O que aqueles leprosos fizeram era reconhecer que Deus era capaz de derramar sobre eles a graça que tantas precisavam. Amém? Nós parecemos um pouco. Então eles começam a gritar, pedindo que Jesus os ouça e os cure. E olha, rapaz, imagina o que acontece. A graça de Deus os alcança, amém? E eles ficam curados. O Senhor manda eles irem ao sacerdote, porque naquela época, na legislação, se um leproso ficasse curado, ele tinha que ir no sacerdote, para o sacerdote confirmar, para ele voltar à vida. E Jesus manda eles irem, e no caminho eles ficam curados. 10. Aí a Bíblia relata que um deles para, apesar do desejo profundo de chegar na sua casa, de restaurar sua vida, estava indo longe de tudo, ele para e volta para agradecer a Jesus. E nessa passagem existe um versículo incomum, porque Deus sabe todas as coisas, amém? Fala para o seu irmão, aí em casa com alguém, Deus sabe de tudo, fala. Então esse homem, já essa altura já um ex-leproso, ele volta e vai falar com Jesus. E Jesus pergunta a ele: ué, cadê os outros? Cadê os 9? Não eram 10? Claro que você não vai imaginar que nesse momento Jesus teve uma amnésia. Jesus é Deus, amém? Mas você observa que Jesus esperava, desejava que os 10 viessem. Por que será?
Eu disse, não, ele veio agradecer. Talvez você imagine que Jesus queria que eles viessem agradecer. Não é possível que tu pense que Deus, né, quer isso de você. Porque estava reservado para aqueles 10 ex-leprosos uma bênção, uma graça maior do que a que eles pediam. Eles pediam para eles a graça inimaginável, curado da lepra. Mas o Senhor Jesus tinha para eles uma bênção maior ainda. Eu quero te explicar isso. Eu sei a importância da graça que você quer. Eu imagino, porque eu me incluo nessa necessidade de graça. Mas eu quero te dizer que ainda assim, a graça que Deus tem reservado para você é maior do que essa que você pede. Amém. Então Jesus pergunta, cadê os outros? Ele falou, não sei. Então Jesus dá àquele homem aquilo que nós mais podemos usufruir da graça de Deus, que foi a salvação eterna. Então ele traz para aquele homem uma bênção espiritual muitíssimo maior que a bênção natural. A nossa vida é assim também, nós temos que estar no lugar certo, na hora certa. Não tem um ditado que diz isso? Às vezes você é alcançado por um grave problema, o cara fala, ih, o cara é errado na hora errada, né? Hoje, a palavra é o contrário. Deus espera que você seja a pessoa certa na hora certa, amém? Porque a graça vai te alcançar. Existem muitas graças bíblicas que são famosas, né? Uma das maiores famosas dela é o Moisés. Moisés estava conduzindo o povo de Deus rumo à terra prometida, eles se libertam do Egito e eles se deparam com um obstáculo. Pode ser que a tua graça seja semelhante à de Moisés. Não é um projeto para a sua vida. É só um projeto para livrar a sua vida, amém? Esse só que eu falei, tu tira. Porque dá a impressão que é pouco, mas não é não. Talvez você hoje esteja amarrado, esteja imprensado, esteja esmigalhado e a graça de Deus precisa te libertar. Era o caso de Moisés. Moisés estava parado ali. Os egípcios vinham contra ele. Os problemas estão vindo contra ele. Os recursos que ele tem para resolver aquele problema são totalmente insuficientes. Ele precisa da graça de Deus. E ele fica estatelado ali, na esperança da graça de Deus. Talvez você também esteja hoje aqui. E a graça de Deus os alcança. Deus fala para ele, vem um vento. Deus fala para ele estender a mão. E ele estende. E o mar se abre. E ele consegue escapar. Segue em frente e os seus problemas, que eram os egípcios, acabam sendo consumidos. A graça de Deus alcançou Moisés. Tem uma outra graça semelhante a essa, que aconteceu com outro homem, também conhecido. O nome dele é Josué. Ele substitui Moisés na condução daquele povo. E eles vão chegando à tal terra prometida, que estavam caminhando. E aí surge para Josué um obstáculo intransponível. Não eram só inimigos que vinham atrás dele, ele também tinha um obstáculo intransponível. Era um rio caudaloso, Rio Jordão. E Deus diz para ele que ele deveria pegar a arca, botar na mão dos levitas, dos sacerdotes, e entrar no rio com arca e tudo. Acho que se você comparar com Moisés, essa é pior ainda, né? Moisés, pelo menos, esperou o mar abrir. Josué tinha que entrar com o rio com tudo, né? E ele vai, fala para os seus sacerdotes, eles pegam a arca e entram no rio. A Bíblia diz que eles começaram a entrar no rio, a aguinha lá, o rio caudaloso, eles foram na beiradinha e foram caminhando, né? E aí, novamente, a água para, e aí o rio se abre, e eles ficam parados no meio do rio, a água para de um lado e do outro, e, né? Parece com Moisés, e o povo passa. E se eu te perguntasse, o que essa passagem de Moisés tem a ver com a passagem de Josué? Talvez você dissesse para mim, pastor, é a água. O que tem de semelhante?
é água. Deus abriu o mar e abriu o rio caudaloso. Eu diria para você, não é. O que é de semelhante nessa passagem é que tanto Josué quanto Moisés estavam lá na hora que a graça de Deus chegou. Amém? Nenhum deles foi para lugar nenhum. Eles estavam lá até que a graça os alcançou. Ao encontro marcado, você precisa ter fé para estar esperando esse encontro concluir-se, porque Deus não falha. Nós temos hoje... Parabéns, Felipe. Uhul! Nosso aniversariante de hoje, né? Nosso irmão Felipe e a sua esposa, a nossa querida irmã Mizu, também estavam especialmente necessitados da graça de Deus. Ela grávida e o neném já tinha até nome, glória a Deus, Tito. E ela e ele descobriram que o neném tinha uma enfermidade. Mielomeningocele. Acertei. É uma enfermidade rara, com poucos tratamentos conhecidos. E eles procuraram o médico, pediram a Deus, procuraram o médico. E o médico que os atendeu disse, olha, essa enfermidade é muito rara. Existe pouco tratamento e não tem muita informação sobre a eficácia do tratamento. É mais teórico do que prático. E o médico disse para eles algo que eu sei que ele vai se lembrar, Mizu certamente está vendo, vai se lembrar, porque marcou-os como marcou a mim. O médico quase fez um apelo. O médico disse, não há muita informação, mas não é porque o tratamento não seja eficaz. É porque as pessoas não tentam colocar em prática esse tratamento. Porque é muito mais fácil você abrir mão do seu filho do que correr atrás desse tratamento. Foi ou não foi? A graça de Deus, às vezes, está disponível para nós, mas nós não estamos lá. Nós escolhemos o mais fácil, escolhemos o mais agradável, deixamos de lado a nossa fé e, talvez sem perceber, deixamos de lado o poder de Deus que está sobre a nossa vida, a promessa de Deus que tem em nossa direção, a graça de Deus que está disponível a todo que crê, o amor de Deus que está disponível para todos. Mas nessa vez, o médico se alegrou, amém? Porque ali estava um casal que, muito mais do que na eficácia do tratamento, apesar de crer nisso, ele jamais viram embora, porque junto com a cura do Tito, eles estariam ali crendo que a graça de Deus os alcançaria, amém? Meses depois, Tito nasceu, está uma benção, está em casa. Jesus está cortando um dobrado normal, né? E hoje é dia de festa, né? Que nessa noite você saiba, Deus te diz, volte do lugar onde você foi parar. Senão a minha graça não vai te alcançar. Não saia de onde você está e deveria estar. Porque minha graça vai chegar. E eu, Senhor, espero que você esteja aqui. Se não fosse o suficiente, essa palavra que Deus já nos trouxe até agora, eu te diria uma outra. Acrescentaria mais uma experiência escrita na Bíblia. Quando Jesus morreu, algumas pessoas acharam que a sua promessa
que seu plano tinha acabado. Mas por quê? Porque nós somos assim, humanos, ilimitados. Às vezes, a nossa fé vai até onde a nossa mente imagina. Se a sua fé vai até onde a tua mente imagina, saiba, puxa vida, você está precisando de fé, tá? Porque nenhuma mente é capaz de limitar o poder de Deus em sua vida. E não seria a sua que faria isso. Então, essa passagem que eu quero falar era de 2 homens que seguiam a Jesus. O dia que Jesus morre, e Jesus falou, eu vou ressuscitar, estarei aqui. E foi mesmo, a Bíblia, né? 3 dias depois ele ressuscita e está lá, em Jerusalém. Mas aqueles homens, eles pensaram, não dá mais. Impossível. E foram embora. Eles não moravam em Jerusalém, eles moravam em outro lugar, então eles foram embora. E diz a Bíblia que Jesus, ressurreto, em vez de aparecer em Jerusalém, ele dá antes um pulo primeiro atrás dos 2. O Senhor é muito bom, fala. Fala aí para o seu irmão, o Senhor é muito bom. Porque hoje ele veio aqui te procurar. Ele veio aqui te lembrar para você ir para o lugar certo. E ele procura aqueles 2 e conversa com eles, e eles percebem que era Jesus, e eles voltam para Jerusalém, e tudo então acontece, a graça de Deus os alcança como os alcançou aos outros. Que nessa noite você decida esperar a graça de Deus, aguardar a graça de Deus. Fale para o Senhor nessa noite, Senhor, eu não vou a lugar nenhum. Eu estou aqui esperando a tua graça. Nosso encontro está marcado. É uma decisão, sabe? E como eu disse aqui, não é fácil. Muitos são os motivos que às vezes nos levam a não estar no lugar certo. Muitos. Todos eles vazios. Mas momentaneamente tem algum valor. Só um nos leva a estar no lugar certo, que é a nossa fé. Decida nessa noite renovar essa decisão de esperar no Senhor. É uma decisão. Vamos abaixar nossas frontes nessa hora. Ó Deus, tu sabes, Senhor, como às vezes é difícil estarmos no lugar certo, na hora certa. Porque parece, Senhor, que as circunstâncias em volta, elas acabam contribuindo para irmos embora. Ataques por todos os lados, ideias, ataques na nossa fé, a esperança que se esvai. O impossível parece que se materializa. E nós acabamos desistindo. Mas que essa noite, Senhor, tu possa encontrar em nosso coração o renovo. Não uma nova aliança, porque a aliança que tu fizeste conosco de nos derramar essa graça está de pé e continua de pé, não precisa ser renovada. Mas que possamos renovar a nossa presença para receber essa graça. Fale com Deus enquanto ouvimos esse cântico, em nome de Jesus. Assinadas com poder, majestade e glória, tudo que tens feito a mim. Traga na memória. Quantas e quantas vezes você foi alcançado porque esteve no lugar certo? Um ato teu, uma grande vitória. Eu bem sei que tens prazer em abençoar todo aquele que tem
sua mão, declare do fundo do seu coração. Quando não existia, eu vi, contra toda esperança eu criei, plenamente seguro na certeza que Deus cumpriria o que prometeu. Aos ataques na fé resisti, vindo o tempo da ceifa colhi. O que era impossível hoje é mais que um troféu. Pego a prova que Deus é fiel. O que era impossível hoje é mais que um troféu. Aleluia! É uma prova que Deus é fiel. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, mais uma vez. Louvado seja o seu nome. Que a tua graça, Senhor, não está nunca cessada sobre nós. Ela está em andamento, ela está a caminho. Como tantas e tantas e tantas vezes nós podemos nos lembrar que foi responsável por chegarmos até aqui. Mas nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos colocar o nosso coração diante de Ti de tal maneira, Senhor, que temos a certeza, ó Deus, que estaremos aqui, Senhor, até que Tua graça nos alcance. Reafirmamos o encontro que Tu tens marcado conosco. Transforma, Deus, a nossa história, como Tu transformaste ali de Moisés, como Tu transformaste ali de Josué, como Tu transformaste daquele leproso, como transformaste aqueles de Emaús, como transformaste a vida de Abraão e de Sara, trazendo à vida alguma coisa que nem existia, só porque a Tua graça nos alcançou. Assim como, ó Deus, Tu abençoaste, ó Deus, o Filipe e a Mizu, trazendo o Tito, ó Deus, da maneira que Tu trouxeste, ó Pai. Cumpra-se, ó Deus, em nós a Tua graça, porque em nome de Jesus é que nós oramos, amém? Povo de Deus, amém? Deus nos abençoe, nos encontre firmes, seguros, até que a Sua graça nos alcance, amém? Vamos louvar o Senhor com mais um cântico antes de encerrarmos. Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha, porque perante o Teu trono a minha adoração, e eu com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do amor. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, eu te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Deus nos abençoe, nos leve em paz e segurança, nos dê uma noite de bênção e uma semana de vitória, em nome de Jesus. Beijos.